Vamos continuar com as nossas audições. Muito obrigada. Cumprimento e agradeço a presença da doutora Paula Fonseca, ex-diretora de Artes Performativas do CCB, e vamos começar com a audição. A requerimento dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do PSD sobre a exoneração da Presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Portanto, primeiro vamos dar a palavra à representante, à deputada Patrícia Gil Vaz, do grupo parlamentar requerente da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada, dispõe de 5 minutos. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Paula Fonseca. Penso que saberá porque é que está nesta comissão e que terá conhecimento e estará familiarizada com uma notícia da sábado que divulgou, entre uma série de problemas, um paradigma de cunhas de interferência política por parte do ex-ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, nomeadamente a nomeação de Aida Tavares. Terá prestado declarações para este artigo e por isso passo a citar. Disse, a Presidente do CCB comunicou-me que Aida Tavares ia ocupar esse cargo. Perguntei por que não havia concurso, respondeu-me não ser necessário porque tinha o perfil e as qualificações. As minhas primeiras perguntas são qual era a sua função nessa altura e que cargo é este a que se refere nestas declarações. Por outro lado, hoje de manhã, a doutora Aida Tavares disse nesta comissão que a doutora Paula não tinha funções de programação e que lhe foi proposto assumir um cargo executivo que, entre outras funções, teria a gestão de recursos humanos. Disse também que esteve de baixa médica e, quando voltou, anunciou que iria sair do CCB. Ora, naquele mesmo artigo que falei ainda agora, referiu o seguinte: no início de janeiro entrei num processo depressivo, fui medicada e entrei de baixa. Estava em casa de baixa quando recebi uma carta a dizer que a minha comissão de serviço tinha terminado. E por isso, não bate certo com aquilo que foi dito hoje de manhã pela doutora Aida Tavares, que referiu que a doutora Paula Fonseca decidiu sair quando regressou da sua baixa médica. Foi também falado que o ambiente laboral no CCB era bastante difícil, que as equipas estavam desmotivadas, isto porque em termos de direção não existia uma partilha de projeto artístico que envolvesse a equipa. Ainda sobre este ambiente, a doutora Paula também terá denunciado que após a entrada de Aida Tavares terá sido esvaziada das suas funções e que isso a afetou emocionalmente. Além das perguntas que já coloquei, queria também perceber se a sua saída da direção de artes performativas foi voluntária ou foi forçada, se recebeu algum tipo de explicações formais sobre essa decisão. A sua substituição por Aida Tavares foi feita sem concurso público, já sabemos, e, na sua opinião, queria perceber se considera que este processo foi transparente. Antes da sua saída, perguntar se teve conhecimento de pressões políticas ou de influência externa sobre as escolhas artísticas do CCB, como é que avalia o perfil e a experiência da Aida Tavares para a função que agora ocupa, como descreveria a sua relação com Francisca Carneiro Fernandes, ex-presidente do CCB, enquanto tal. A ex-presidente denunciou a existência de práticas de gestão erradas e ajustes diretos pouco justificados. Perguntar se durante o seu tempo de direção presenciou alguma destas situações. Se considera que houve problemas estruturais na gestão do CCB, particularmente nas áreas das artes performativas. Se existiam dificuldades orçamentais que limitassem a capacidade de programação cultural do CCB. Se durante a sua gestão sentiu alguma tentativa de interferência política ou institucional na definição da programação artística e se alguma vez recebeu orientações diretas da parte do Ministério da Cultura sobre a programação ou gestão do CCB. Como é que era feita a escolha dos espetáculos e colaborações artísticas, se havia autonomia total ou se existiam algum tipo de orientações externas. Se a ex-presidente Francisca Fernandes tinha uma visão clara sobre a programação e havia algum tipo de alinhamento entre a administração e a direção artística. Não sei se tem conhecimento, mas tivemos uma audição com a atual Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, no passado dia 11 de dezembro, em que esta referiu que existiam compadrios, lobbies e cunhas na gestão do CCB e perguntar se alguma vez sentiu estas práticas.
Perguntar também se acha que a exoneração de Francisca Fernandes teve um fundamento válido ou se acredita que foi uma decisão política. E, por último, se o anterior Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, teve alguma influência direta nas decisões sobre artes performativas no CCB. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a doutora Paula Fonseca. Dispõe também até 5 minutos. Faça favor. Okay. Muito bom dia a todos, muito obrigada. Eu tinha trazido aqui uma nota prévia que eu gostava que me autorizassem a ler e que creio que responde já a uma série de perguntas que a senhora deputada me fez. Pronto, para já começo por referir que estou aqui com gosto e com total disponibilidade para responder às vossas perguntas. Então, eu trabalhei durante 15 anos no CCB, tendo entrado para a categoria de diretora de cena. Fui promovida a assistente de direção, que na altura era assumida pela doutora Cláudia Belchior. Em 2016, e já sob a presidência do engenheiro António Lamas, sou promovida a coordenadora do Departamento de Operações. Em fevereiro de 2019, agora já sob a presidência do Dr. Elísio Somaviel, foi-me proposto assumir o cargo de diretora de artes performativas, que assegurei até dia 23 de janeiro de 2024. Trabalhei assim com diversos conselhos de administração, sempre com avaliações positivas, classificações de bom ou de muito bom e reconhecimento da minha capacidade técnica. Tinha a meu cargo as áreas de programação, departamento de operações, departamento técnico, fábrica das artes e sala de leitura, num total de cerca de 50 colaboradores, todos eles com um elevado grau de competência e know-how. Durante os últimos 5 anos, muito foi o trabalho desenvolvido por estes departamentos, dando continuidade a linhas programáticas que vinham do passado ou trabalhando linhas novas. Durante este período apresentámos 229 espetáculos em 2019, 117 em 2020, 125 em 2021, 179 em 2022 e 191 em 2023. Durante este período de trabalho, nunca senti qualquer pressão de caráter político por parte de nenhum governo. Mas eis que no final de 2022 a doutora Aida Tavares anuncia a sua saída do Teatro São Luís no final dessa temporada. É no primeiro semestre de 2023 que me é comunicado pelo Dr. Elísio Somaviel que lhe foi sugerido pelo Sr. Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, desculpem, o nome de Aida Tavares para diretora artística do CCB, o que ele recusou. É a meio desse ano que se começa a falar sobre a possibilidade de Aida Tavares vir para o CCB e a partir daí tudo se precipita. O Dr. Elísio Somaviel anuncia a sua saída e no dia 4 de dezembro de 2023 a doutora Francisca Carneiro Fernandes assume funções como presidente. Dia 13 de dezembro sou chamada para a primeira reunião com a doutora Francisca Carneiro Fernandes, onde me é transmitido que será nomeada uma diretora artística, Aida Tavares. Perguntei-lhe se não queria tomar o pulso à casa durante 2 ou 3 meses, perceber os métodos de trabalho, as questões que havia por resolver e depois decidir sobre este assunto. Foi-me dito que era seu entendimento que uma instituição cultural precisa sempre de uma direção artística e que também era esse o entendimento do Sr. Ministro. Questionei sobre a não existência de um concurso e foi-me respondido que, havendo no meio uma pessoa com as características certas, não havia necessidade de concurso. Foi-me proposto ficar com a direção executiva. A doutora Francisca disse-me que sabia que havia questões por resolver, mas que iríamos trabalhar nisso em conjunto. Eu disse que não concordava com essa decisão, que achava que me estavam a mexer no meu conteúdo funcional e pedi algum tempo para pensar. Uma semana depois, entrei de férias de Natal. A 27 de dezembro, recebemos informação interna de que Aida Tavares está em funções como diretora artística desde dia 15 de dezembro e sai a notícia em toda a imprensa, rádio e televisão, sendo que o press release enviado pelo CCB diz que a contratação de Aida Tavares é uma contratação essencial e urgente. Dia 3 de janeiro, sou novamente chamada para uma reunião com a doutora Francisca Carneiro Fernandes, que me pergunta se já tenho uma resposta para lhe dar. Peço mais esclarecimentos sobre como iremos trabalhar no futuro. Pergunto se são 2 direções, artística e executiva, na dependência direta da administração. Como é que nos vamos organizar, uma vez que o CCB, em 30 anos de existência, nunca teve uma direção artística? Esclarece-me que não é uma direção executiva, mas sim uma coordenação e que é na dependência direta de Aida Tavares e não da administração. Pergunto se tem mesmo que ser assim e dizem-me que vão confirmar com a Aida e com os restantes elementos do Conselho de Administração. 2 dias depois vem a resposta. Tem mesmo de que ser assim. A pressão sobre mim foi imensa. Fui-me abaixo, muita ansiedade acumulada, choro convulsivamente, passo noites sem dormir, fui à minha médica de clínica geral que me pôs de baixa com indicações para me afastar de tudo o que tivesse a ver com o trabalho. Estive de baixa de 8 de janeiro a 18 de fevereiro. Ainda de baixa, no dia 23 de janeiro, recebo a carta com a rescisão da comissão de serviço.
Dia 24 de janeiro é nomeada para o cargo de Coordenadora Geral Executiva a doutora Cláudia Belchior, cargo este que me tinha sido proposto. Dia 19 de fevereiro regressei ao trabalho, embora nessa altura fosse absolutamente óbvio que já não tinha condições para continuar. Fui para outro gabinete, estando agora 2 pessoas no meu lugar antigo, eu e a doutora Margarida Serrão. Durante esse mês nada me foi solicitado, a não ser partilhar com Aida Tavares e com Cláudia Belchior as informações dos espetáculos que já estavam agendados, nomeadamente o espetáculo É Cuba, Não É Cuba, que foi agora recentemente apresentado no CCB e que já estava agendado desde setembro de 2023. Também estive a rever os dados da minha ex-direção para o relatório de contas de 2023 e saio do CCB no dia 20 de março de 2024. Ao longo dos 15 anos que trabalhei no CCB, procurei sempre defender o melhor interesse da Fundação. Nunca, mesmo nunca, abusei da confiança que me foi dada. Infelizmente, o que é ou não é do melhor interesse da Fundação não é uma visão una. Não sei se respondi à maior parte das suas questões. Espero que sim. Muito obrigada. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que também é requerente, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Agradeço também à doutora Paula Fonseca a sua presença e a disponibilidade para prestar esclarecimentos a esta comissão. Não podemos naturalmente deixar não podemos ficar indiferentes àquilo que acabou de nos transmitir aqui. Algumas das questões que o meu grupo parlamentar tinha para lhe colocar, efetivamente já respondeu, mas eu vou ainda procurar esclarecer mais um ou outro aspecto relativamente concreto. Nós sabemos que acerca da sua pessoa, e nomeadamente do seu passado profissional no CCB, têm sido feitas acusações mais ou menos explícitas, mas têm sido feitas acusações de que existiam situações de maltratamento, de assédio a trabalhadores e de que este assunto, aliás, é referido numa entrevista do dia 28 de dezembro de 2024 pela anterior Presidente Francisca Carneiro Fernandes, em que volta a referir, a seu propósito e a propósito de Margarida Serrão, estas questões relativas à forma como tratava os trabalhadores. E, portanto, para que possa também responder sobre este assunto, entendemos que é importante, até porque o tema tem vindo sempre a surgir, sempre que se fala do seu nome, como é que reage a estas acusações que lhe fazem e qual é que é a visão que tem sobre este assunto. Em segundo lugar, ouvimos esta manhã a seguinte frase por parte da doutora Aida Tavares, em relação também à Sua Excelência. Dizia Aida Tavares o seguinte sobre Paula Fonseca: não foi posta na rua. Cito, não foi posta na rua. E eu queria perguntar, depois daquilo que aqui leu, como é que avalia esta intervenção? Se sente que não foi posta na rua, conforme diz a doutora Aida Tavares. Por outro lado, gostaria de saber o seguinte, e é a minha última questão. Se, de acordo com o que diz a doutora Aida Tavares, não foi posta na rua, como é que avalia o processo desde que a doutora Aida Tavares passou a estar dentro do CCB e o que é que a Presidente do Conselho, Francisca Carneiro Fernandes, teve em relação à sua pessoa, às suas funções profissionais? Portanto, como é que avalia, desde esse momento em que passa a existir essa nova direção liderada pela doutora Aida Tavares, como é que avalia o seu percurso, o seu trajeto e o que é que lhe aconteceu relativamente às suas competências profissionais? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a doutora Paula Fonseca. Faça favor. Então, começo por responder em relação à questão do assédio ou do maltratamento. Eu não tenho conhecimento de nenhumas situações nem de assédio nem de maltratamento. Não sei de onde é que isto pode vir. Havia problemas. Há problemas em todos os locais de trabalho. Havia uma série de situações que estavam a ser solucionadas, que
infelizmente, como todos nós sabemos, nunca são solucionadas à velocidade que as pessoas gostariam, nomeadamente questões de promoções de técnicos em níveis muito baixos que era preciso promover, reorganização de equipas. Havia um mal-estar, de facto, na equipa de produção e de direção de cena relacionada com a sua coordenadora, porque gostavam que fosse um responsável em cada uma das áreas e não um coordenador geral. Portanto, sim, havia problemas, mas nada que justifique aquilo que está a ser dito na imprensa neste momento. Importa também dizer que a doutora Francisca Carneiro Fernandes me fez um convite para eu ficar e, portanto, que se houvesse uma situação assim tão extremada de assédio ou bullying, creio que não me teriam convidado para ficar e o antigo Conselho de Administração teria tomado alguma medida que não foi tomada. Aliás, a doutora Francisca, quando eu saí, enviou um e-mail para a lista global do CCB a agradecer todos os serviços prestados por mim ao longo dos anos, o empenho e a dedicação. Portanto, não fui posta na rua. É verdade que não fui posta na rua, mas acho que isto não é linear, ou seja, acho que a situação se tornou bastante insuportável. Não é verdade que eu não tivesse a programação na minha área de competência. A programação fazia parte da minha área de competência. O departamento de programação dependia de mim. É verdade que o CCB tem programadores, tem programadores em diversas áreas, mas havia todo um trabalho de programação e de unificação. Aliás, se nós hoje conhecemos o CCB como a grande instituição que é porque ela existe há 30 anos, com espetáculos de renome que seguramente todos frequentámos e todos vimos. Como avalio o processo? Prefiro não avaliar. Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora ouvir os restantes grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar a doutora Paula Fonseca, agradecer-lhe aqui a sua presença, a sua disponibilidade para vir a esta comissão. Durante o dia de hoje, o Partido Socialista tem vindo a dizê-lo em todas as audições, e esta não vai ser, de facto, exceção, que quer hoje, quer nos próximos dias, esta comissão irá presenciar naquilo que, na nossa perspectiva, é, de facto, uma manobra de distração para que não nos foquemos naquilo que, de facto, é essencial e na base daquilo que levou, de facto, a uma indignação pública, com repercussões que, na nossa perspectiva, tem na imagem do CCB, quer a nível nacional, quer internacional, e que tem por base um objeto muito claro, que é a exoneração feita pelo Governo à Presidente do CCB. Mas mais do que o acessório que percebemos que o PSD, a Iniciativa Liberal, aqui nos tenta trazer, o PS pretende focar-se naquilo que realmente para nós é essencial e que não deveria arrastar, na nossa perspectiva, quer funcionários do CCB, prejudicando uma vez mais a imagem da organização e ainda menos pessoas que já não estão no exercício de funções, como é de facto o seu caso. E arrastar uma narrativa para esconder um facto principal, que é, na nossa perspectiva, a ausência de um rumo para a política cultural e, em particular, para o setor das artes. Tudo mais pode ser avaliado por relatórios de gestão ou outros documentos. Um facto é que nós não nos revemos naquilo que é a instrumentalização de funcionários, nem na política de colocar uns contra os outros. Ora, sempre dissemos que a escolha do Conselho de Administração do CCB é claramente uma escolha da tutela, uma escolha que deve ser assumidamente política, quando é, e não refugiando-se em qualquer chavão como novo ciclo, que até ao momento ainda não conseguimos de facto perceber qual é. E, para nós, isso tem vindo a traduzir algo que é a desvalorização do trabalho feito, e esse trabalho, nós podemos criticá-lo, é normal, faz parte da democracia, mas ele, de facto, tem vindo a ser reconhecido pelo setor, pelos trabalhadores em geral, que, aliás, fizeram chegar várias cartas e até uma petição, e deram, de facto, nota pública do reconhecimento do trabalho desenvolvido. Eu estou a focar-me no último ano, porque é o que está aqui, de facto, em causa. É a única coisa que está aqui em causa, neste momento, é o objeto de um ano. E, portanto, houve um conjunto de personalidades e organizações que se agitaram a praça pública com este tema. E, portanto, nós percebemos claramente que um governo do PSD
venha tomar uma opção política e fazer uma escolha de pessoas próximas do PSD, que já aconteceu noutras organizações e agora no CCB, e, portanto, é uma opção querer trabalhar como presidente do CCB alguém que até já foi secretário de Estado do PSD e, portanto, é uma opção. Nós queremos que essa opção seja reconhecida e essa opção é meramente política e, portanto, por isso, nós entendemos que, de facto, este arrastamento para nós não faz muito sentido porque desvia, de facto, daquilo que é essencial. Mas já que aqui estamos, teremos que fazer, de facto, algumas questões e também dizer que, obviamente, nos últimos 30 anos valorizamos o CCB, é a casa que é, porque tem uma história de 30 anos. E, portanto, há opções que são tomadas durante esse período de tempo e durante essa história, nomeadamente no último ano, que foi, de facto, a opção de ter uma direção artística, pela primeira vez. E algo que acontece não só em Portugal, como noutros países, com casas da mesma dimensão que o CCB. E, portanto, foi identificado na estratégia definida como essencial, como premente, porque existia, de facto, uma ideia para o Centro Cultural de Belém, criando sinergias, como a Soutora sabe, entre os vários recursos, como as casas para as artes performativas, o museu e as coleções permanentes. E, por isso, eu vou perguntar, chegados aqui, na orgânica do CCB, confirmou na sua intervenção inicial, não existia antes direção artística. E a sua necessidade, na nossa perspectiva, acaba por ser reconhecida, uma vez que, até ao momento, não houve qualquer alteração nas direções artísticas do CCB. Vossa Excelência desempenhava o cargo de Diretora das Artes Performativas, no antigo Centro de Espetáculos, também em comissão de serviço, sem qualquer concurso público, pergunto-lhe, sem qualquer concurso público, e não o cargo de Diretora Artística. Confirma este facto. Pergunto-lhe se no seu contrato alguma vez incluiu funções de programação, qual a sua experiência nessa área, além da que teve no CCB. Na audição à doutora Aida, percebemos que lhe foi proposto, e aqui também já o assumiu, funções de coordenação geral executiva das artes performativas. A minha questão é, recusou por ter que reportar à diretora artística? E porquê? É ou não verdade que a comissão de serviço que possuía para exercer o cargo de direção de centros de espetáculos foi rescindida, regressando então ao seu lugar de quadro de diretora de operações? E é ou não verdade que rescindiu por sua iniciativa? Qual era o ambiente existente entre si e os membros da equipa que dirigia? Porque, de facto, chegaram descartas de vários trabalhadores e que chegaram ao Conselho de Administração que reportavam queixas formuladas pelas equipas que dirigia, com situações até bastante graves, e eu vou ter que perguntar, permitam-me, não queria, mas vou ter que o fazer, bullying, humilhação pública, falta de planeamento e coordenação, autoritarismo e a última questão, como chegou Margarida Serrão ao lugar de coordenadora de operações do CCB. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Patrícia Carvalho, faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Paula Fonseca por aqui estar e por responder às nossas questões. Pronto, já aqui foi dita muita coisa, já fizemos aqui a apresentação do que está em causa e vou passar diretamente às questões. E queria começar por algo que acabou de dizer, que disse que, portanto, nas suas funções, no seu cargo, uma das suas funções que tinha era a de programação. Ao contrário do que a doutora Aida Tavares disse aqui de manhã, que garantiu que essa não era uma das suas funções. Queria perceber consigo quem é que está a mentir aqui no caso, se é a doutora Aida, a doutora Paula, porquê esta diferenciação, uma diz que não tinha, outra diz que tinha, qual é a justificação para isto, no fundo. Por falar também em justificação, a doutora Francisca Carneiro Fernandes justificou a nomeação direta da doutora Aida Tavares porque era urgente. Era uma nomeação urgente. E a questão que eu também coloquei à doutora Aida Tavares aqui de manhã, porque é que era tão urgente na medida em que havia uma pessoa, que no caso era a doutora Paula Tavares, naquela função. Poderia não ter todas as funções que a doutora Aida veio a desempenhar, mas não é como se houvesse ali um lugar vazio e que fosse necessário preenchê-lo com urgência. E eu queria perceber na sua ótica, ou daquilo que sabe efetivamente, qual foi a razão desta urgência
E pergunto-lhe também se, uma vez que trabalhou durante vários anos, 15 anos, segundo aqui disse, no CCB, se considera que a doutora Aida Tavares tinha a experiência profissional necessária para assumir este cargo. E pergunto-lhe também se ou seja, recuando aqui até às declarações da Sra. Ministra da Cultura, que disse que o CCB era gerido na base do compadrio e das cunhas, pode dizer-nos se este é um desses casos? A nomeação da doutora Aida Tavares é um caso de uma cunha, de um compadrio? Tem essa percepção? E pergunto-lhe também, relativamente a esta questão do assédio moral, que também já aqui foi falado, e a própria doutora Paula Fonseca referiu aqui, citou um e-mail que recebeu em que a doutora Francisca Carneiro Fernandes agradecia o empenho, o profissionalismo e a dedicação que sempre teve ao CCB. E, no entanto, agora surgem estas questões de assédio moral, de má relação com os trabalhadores, colocando-a em causa. Porque é que acha que isto está a acontecer? Se é uma espécie de vingança, não sei. Era isto que eu queria perceber, porque efetivamente não se percebe como é que se passa de um agradecimento tão profundo para depois um conjunto de acusações deste género. E para terminar, e ainda na questão do assédio moral, tendo em conta aquele que foi o processo de nomeação da doutora Aida Tavares, e depois da sua saída do CCB, se sente que, no fundo, quem foi vítima de assédio moral se foi a doutora Paula Tavares. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada. Não quer usar da palavra? Já usou. Ai, peço desculpa. Sra. Deputada, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Peço desculpa. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a doutora Paula Fonseca, agradecendo a sua vinda a esta casa. Eu vou um bocado repetir as perguntas que já foram feitas, peço desculpa por isso, com um ou outro elemento diferente, mas acho que são as perguntas essenciais a fazer. E acho que a primeira, até pelo que ouvimos já esta manhã, diz respeito às funções de programação artística que teve ou não teve, porque os relatos aqui são contraditórios, e, portanto, saber se estas funções constavam do seu contrato, ou de um dos seus contratos, não sei se teve várias ou atualizações ao longo dos 15 anos que teve no CCB, se tinha, quando, segundo diz, começou estas funções, experiência prévia ou formação para este tipo de atividades, porque realmente o que ouvimos agora e o que ouvimos antes, esta manhã, são informações contraditórias, acho que seria importante tentar clarificá-las. Perguntar também, se nesta altura, qual era o seu vínculo laboral com o CCB, se mudou, se era o mesmo que tinha quando cessou funções, e se sentia que a administração do CCB interferia diretamente na programação do Centro Cultural de Belém ou não. A Ministra da Cultura referiu aqui no Parlamento que a senhora e Margarida Serrão foram afastadas das funções para justificar a contratação de Aida Tavares para o cargo de diretora artística, coisa que foi negada pela própria esta manhã, dizendo que não havia quem desempenhasse as funções para as quais foi contratada, portanto, tendo sido contratada para funções que não eram até então desempenhadas por ninguém. A questão aqui é, então, se lhe foi proposto assumir estas funções ligadas à coordenação das artes performativas antes de ter sido afastada, e se foi, como também já aqui foi dito, recusou por não querer reportar a Aida Tavares como possivelmente lhe terá sido proposto. Se isto foi o caso ou não, já foi perguntado, insisto nesta pergunta porque acho que é importante saber se esteve perante este cenário e o recusou por esta razão ou não. E se sim, se acha ou não acha que a Aida Tavares tem então as competências para os cargos de coordenação e programação artística para os quais foi contratada e que tantos problemas levantou. Eu tenho já feito esta pergunta ao longo desta sessão
relacionada com o CCB e, portanto, vou fazê-la também agora, tendo em conta aquilo que a Carta da Comissão dos Trabalhadores diz, e é grave, portanto, falando de um ambiente de trabalho mau, e, portanto, a minha pergunta, no fundo, é se sentia as equipas que liderava motivadas, se sentiu alguma mudança nesta motivação ao longo dos 15 anos, que é um prazo relevante, é metade da vida do CCB, uma mudança na motivação destes trabalhadores e se sentiu, se foi para melhor ou para pior, e por que razões é que acha que esta mudança aconteceu. E depois também pegando naquilo que disse na sua intervenção inicial, quando diz que o facto de ter sido reconduzida mostra que não haveria más práticas da sua parte no que diz respeito ao modo como lidava com os trabalhadores que assim estavam subordinados. Isto é certamente uma parte da narrativa que eu aceito, não tenho problemas em aceitar, mas em paralelo também, saberá certamente, há a Carta dos Trabalhadores que diz o oposto, portanto, que identifica más práticas da sua parte. Portanto, também aqui há duas narrativas em confronto, que seria importante perceber o que é que aconteceu e também aqui dar-lhe a oportunidade para dar justificações nesse sentido. Nós ainda ouviremos aqui nesta comissão a Margarida Serrão, mas aproveito também para perguntar, até porque julgo que foi durante a sua chefia, quando é que a Margarida Serrão foi nomeada então para o cargo de coordenação das operações do CCB e se esta nomeação aconteceu por sua indicação ou não. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Acabámos de ouvir os representantes dos grupos parlamentares e tem agora a palavra, passo a palavra à senhora doutora Paula Fonseca para responder e para fazer os comentários que muito bem entender. Faça favor. Então, tentando responder ao máximo de questões possíveis e esclarecer esta questão do que estava ou não estava no meu contrato. De facto, estava no meu contrato a coordenação da programação do CCB. Eu tinha objetivos concretos relacionados com a programação do CCB. Não era uma diretora artística, não era esse o termo usado. Eu não programava, eu reunia com os programadores, reunia com o Conselho de Administração, nomeadamente com o administrador do Pelouro, e tentava unificar, portanto, fazer uma programação conjunta que era feito em reuniões diversas. Isto é um processo, isto não é não aparece de uma vez só. Portanto, há todo um trabalho que é feito e sempre foi assim que foi feito no CCB, em consonância com o administrador que tem o pelouro da programação. Não havia propriamente uma interferência, não sei bem o que quer dizer a palavra interferência, os programadores eram livres de escolher e programar e, portanto, havia uma agregação desse trabalho que era feito pelo diretor de artes performativas. E sim, eu tenho no meu contrato a coordenação da programação, da relação com produtores internos, externos, companhias, está no meu contrato de trabalho e estava nos meus objetivos de avaliação. Não fui posta na rua, disse a Aida. É verdade que não fui posta na rua, mas rescindiram-me a Comissão de Serviço enquanto eu estava de baixa. Nomearam a doutora Cláudia Belchior para o lugar que me tinham proposto. E fiquei eu e a doutora Margarida Serrão no mesmo lugar, que era o meu lugar de recuo, que era coordenadora do Departamento de Operações. Portanto, acho que não se pode afirmar não fui posta na rua com esta ligeireza. É verdade que não fui posta na rua, mas criou-se aqui uma situação bastante complicada que me levou a tomar a decisão que tomei. Pronto.
Em termos do ambiente de trabalho, eu creio que já falei um bocado do ambiente de trabalho. Havia, de facto, o entendimento de algumas direções de que não devia haver uma coordenação que supervisionasse, portanto, por exemplo, a Margarida Serrão, com quem vocês creio que vão falar também, coordenava o Departamento de Produção e de Direção de Cena. A partir do momento em que a Margarida foi nomeada, recebemos logo uma carta dos dois departamentos dizendo que não concordavam com a nomeação da Margarida porque achavam que devia ser promovido uma pessoa de cada gabinete. Portanto, que devia haver uma coordenação, como lhe quiserem chamar, um responsável do gabinete de produção, um responsável do gabinete de direção de cena. E a mesma situação acontecia na direção técnica. A direção técnica tem várias áreas, nomeadamente a área de iluminação, de manutenção e de audiovisuais, e que também tinha um coordenador. Ambos os coordenadores, portanto, quer o coordenador da técnica, que continua no CCB, mas noutra direção, quer a Margarida Serrão, foram afastadas e, portanto, há agora responsáveis em cada uma das áreas, que era uma das vontades das equipas. Isso não cria bom ambiente, ou seja, havia uma grande resistência a este tipo de forma de funcionamento. Porém, como imaginarão, ninguém trabalha sozinho numa instituição como a CCB e, portanto, havia indicações da administração. Não era a vontade da administração que houvesse 4 coordenadores ou que houvesse coordenadores. A vontade da administração, à época, era manter o organograma atual e, portanto, foi-me pedido para arranjar alguém ou para tentar suprir o lugar de coordenador de operações que ficou vago com a minha subida para o lugar de diretora de artes performativas. A doutora Margarida Serrão estava no CCB num contrato de substituição de um colaborador que esteve, creio eu, de licença sem vencimento. E a minha primeira proposta em relação à doutora Margarida nem sequer foi de que ela ficasse como coordenadora do departamento. Foi de que ela ficasse, por exemplo, como minha assistente. Eu tinha uma elevada carga de trabalho e precisava, de facto, de ajuda. E sem aquela coordenação daquele gabinete, eu tinha 10 pessoas, 5 produtores e 5 diretores de cena a reportar diretamente a mim. E então propus que a Margarida poderia ficar como minha assistente para me ajudar nesta carga de trabalho. Não foi esse o entendimento da administração. A administração achou que era importante nomear alguém para o lugar de coordenador de operações e eu acho, honestamente, que a doutora Margarida tem mais do que competências para o lugar. Falarão com ela, podem-lhe pedir o currículo dela e, portanto, a doutora Margarida foi nomeada por proposta minha, é verdade, mas em consonância com indicações do Conselho de Administração. Não tenho muito mais a dizer em relação a este assunto. Em relação às competências da doutora Aida Tavares, não vou falar, não me compete a mim falar das competências da doutora Aida Tavares. Desculpem, estou a tentar percorrer as perguntas que me fizeram. O ambiente, acho que já falei do ambiente, não sei o que posso dizer mais. Desculpem. Não sei se ficou alguma coisa por responder. Peço desculpa. Muito obrigada. Resta-me agradecer mais uma vez a sua presença e os esclarecimentos que nos deu. E nós vamos continuar com as nossas... Obrigada. Posso só dizer uma coisa? Queria só, por fim, queria fazer as palavras da doutora Aida Tavares em relação aos técnicos à equipa técnica do CCB e a toda a equipa das artes performativas, mas alargar este elogio que a doutora Aida fez a todos os colaboradores do CCB. O CCB é um sítio extraordinário, com pessoas com elevada competência em todas as áreas e em todas as direções, e não só nas artes performativas. Obrigada.